Olá, pessoal! Eu sou o Caio Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de inglês, matéria que está dentro do curso de Gestão Financeira da FATEC Osasco. Vou apresentar-lhes o conteúdo da aula. Simple Past. Quando é utilizada, característica, verbos regulares e irregulares, estrutura e finalizaremos com 2 exercícios sobre o assunto. Quando é utilizado? Ações completamente finalizadas no passado, ou seja, usamos Simple Past quando queremos passar alguma informação daquilo que já aconteceu e acabou, como, por exemplo, I visited my grandfather last week, que significa eu visitei meu avô na semana passada. Ou também I worked a lot last month, que significa eu trabalhei muito no mês passado. O Simple Past também é utilizado em alguma ocorrência habitual de ações no passado, ou seja, uma ação que era de costume e não é mais, como por exemplo, I always played volleyball on weekends, que significa eu sempre joguei vôlei nos fins de semana. Falaremos agora sobre as características do Simple Past. Esse tempo verbal é acompanhado de advérbios indicando o passado, como por exemplo, yesterday, que significa ontem, last week, que significa semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado. Verbos regulares. Os verbos regulares conjugados no passado em inglês é representado pelo sufixo de ou ed, com exceção dos verbos irregulares, que explicaremos no final desta videoaula. Os verbos terminados em e recebem apenas a letra d ao final do verbo no infinitivo, como por exemplo, change, que recebendo o d ao final do verbo no infinitivo, se transforma em changed. Os verbos mais utilizados regulares recebem apenas a letra ed, como por exemplo, visit se transforma em visited, work se transforma em worked. Outra regra muito importante que se aplica para os verbos regulares é a regra CVC. Os verbos terminados com consoante mais vogal mais consoante deve-se dobrar a última consoante, exceto quando a palavra termina com a letra W, X, Y ou Z. Como por exemplo, admit se transforma em admitted, stop se transforma em stopped. Note que no exemplo da palavra stop, o T é uma consoante, enquanto o O é uma vogal e o P é uma consoante. Por isso, a regra se aplica. Outra regra para os verbos regulares são os verbos terminados em Y. Os verbos que terminam em Y, precedido de uma consoante, trocam a letra Y por IED, como por exemplo, worry se transforma em worried, ou stud, que se transforma em studied. Verbos irregulares. Diferentemente dos verbos regulares, que para utilizá-los no passado simples e no particípio basta acrescentar ed, os verbos irregulares possuem formas próprias para esses tempos verbais e por isso não seguem nenhuma regra.
O importante a compreender nesta videoaula sobre os verbos irregulares não é decorá-los, pois isso só ocorrerá com muita prática e dedicação. O primordial é entender que existe uma tabela com todos os verbos irregulares e eles estão localizados sempre na segunda coluna. Veja só, alguns verbos irregulares. Selecionamos alguns dos principais verbos irregulares para treinarmos a pronúncia. Vamos começar. Buy, bought, do, did, eat, ate, find, found, go, went, know, knew, have, had, see, saw, understand, understood, write, wrote. Bom, esses são alguns dos verbos irregulares retirados da tabela. Essa é apenas uma pequena parte, mas note que a segunda coluna é a que nos interessa. É possível encontrar essa tabela pela internet ou solicitar em qualquer escola de inglês. É gratuito. Estrutura. A estrutura do Simple Past pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Vamos começar com a afirmativa. A forma afirmativa ou affirmative form é composta pelo sujeito mais o verbo no passado. Como por exemplo, I studied a lot yesterday, que significa eu estudei muito ontem. A forma negativa ou negative form é composta pelo sujeito mais auxiliar did, not, mais o verbo no infinitivo, como por exemplo, I did not study yesterday, que significa eu não estudei ontem. A forma interrogativa ou interrogative form é composta pelo auxiliar did mais o sujeito mais o verbo no infinitivo, como por exemplo, Did you study? Que significa você estudou? Bom, tendo tudo isso em mente que foi passado, partiremos agora para 2 exercícios sobre o assunto desta videoaula, que são exercícios de inglês sobre o Simple Past, verbos regulares e irregulares. Complete as frases com os verbos no Simple Past. Frase 1. Yesterday, my friend Sally and I to the supermarket to buy food. Everything we except my favorite cookies. Bom, recomendamos que você pause o vídeo, faça o exercício e assim que tiver o exercício completo, despause o vídeo e continue assistindo, pois passaremos as respostas. Conseguiram fazer? Respostas da frase número 1. Yesterday, my friend Sally and I went to the supermarket to buy food. We found everything we wanted, except my favorite cookies. Vamos analisar os verbos no infinitivo que foram passados para o Simple Past. O go se transformou em went, que é um verbo irregular, assim como found, que é o verbo do Simple Past do find, que também é um verbo irregular. Todos eles estavam na tabelinha que mostramos agora há pouco. Diferentemente do want, que é um verbo regular, que basta apenas acrescentar o ed no final do verbo. Vamos para a frase número 2. When Mary and Jake at the party
they for Mike but couldn't find him. Bom, a mesma recomendação. Tente fazer o exercício e assim que tiver ele completo, continue o vídeo, pois passaremos as respostas. Conseguiram fazer? Respostas da frase número 2. When Mary and Jake arrived at the party, they looked for Mike but couldn't find him. Bom, vamos analisar cada verbo que foi passado para o Simple Past. Arrive, que se transformou em arrived, é um verbo regular que basta acrescentar o D ao final do verbo no infinitivo. Look é outro verbo regular que deve-se acrescentar o ED ao final do verbo no infinitivo. Resumo. Na aula de hoje, aprendemos regras básicas utilizando o Simple Past, estruturas do Simple Past e fizemos exercícios abordando verbos regulares e irregulares no Simple Past. Bom, pessoal, a aula termina por aqui, espero que tenham gostado.